Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Você está bem? Você não estava, já ficou, não é? Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Obrigado, louvor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, como é bom a gente estar num ambiente de adoração, um ambiente onde nós não temos nada além do prazer de estar. Amém? Você está bem por estar aqui? Diga obrigado, Jesus. Eu já cheguei. Amém, irmãos. É uma honra estar na casa de Deus, porque não há um outro lugar melhor. É um lugar onde nós temos aprendido a palavra, onde nós temos aprendido a estar envolvido na palavra, é onde nós temos aprendido a viver em comunhão, amém, queridos? E coisa melhor na vida é viver em comunhão. E o Senhor nos convidou para estar em comunhão hoje aqui. Você se alegra com isso? Nós estamos bem, porque a comunhão do Senhor faz isso aqui acontecer. A comunhão do Senhor faz isso aqui acontecer. Eu vou repetir para você. A comunhão com o Senhor faz isso aqui acontecer. Se não fosse a comunhão do Espírito, querido, nós não teríamos motivação para chegar aqui. Mas houve a motivação, o Espírito Santo, amém? Aleluia, Ele nos tem conduzido em todo instante. O Espírito Santo tem conduzido a nossa voz. O Espírito Santo tem conduzido o nosso interior. O Espírito Santo tem conduzido a nossa mente. O Espírito Santo tem conduzido o nosso ser. O Espírito Santo está aqui. Não se espante. Vou dar uns gritos aí, viu? Aí o Marquinhos que dá o jeito dele ali. Amém, queridos? Eu estou muito feliz porque eu já vim há muito tempo tentando mergulhar. Eu acho que está com muito médico. Tentando mergulhar em um tema muito importante para a nossa vida como homem e mulher de Deus. Amém, irmãos? Todos os temas são importantes. Nós tivemos temas maravilhosos aqui, que foram as quintas-feiras. Rema. Amém? Você gostou? Foi bom demais, irmão. Mas todos os temas são importantes. Mas existem alguns temas que recorrem na nossa vida diária. Não é um tema como de prosperidade, por exemplo, que nem sempre a gente está na necessidade, amém, da prosperidade. Às vezes nós temos a necessidade, a importância da prosperidade, mas nós estamos bem. Às vezes a prosperidade no intelecto, prosperidade no subconsciente, prosperidade no interior. Então estamos bem. E o que estiver ao redor, irmãos, está tudo bem também, porque nós estamos bem, né? A prosperidade que nós pregamos não é aquilo que nós temos, mas a prosperidade é aquilo que nós somos. Aleluia! Então não é isso, o tema é importante, mas quando nós falamos de temas relacionados ao nosso dia a dia, temas relacionados à nossa comunhão, à nossa convivência com o Espírito Santo, temas aonde nós vivemos o tempo inteiro necessitando de respostas de Deus, então eu posso dizer, irmãos, que é um dos temas mais importantes da nossa vida. Amém? Porque é pelo Espírito que nós vivemos. Somos nascidos de novo. Então é pelo Espírito que nós vivemos. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então é pelo Espírito que nós vivemos. Ah, irmão, estou empolgado. Porque eu já venho na necessidade de me envolver mais com esse tema. E que bom poder compartilhar. E eu conto com o Espírito Santo para que Ele me ajude a passar tudo que está aqui em pressão dentro de mim. Foi muito tempo. Desculpa, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Existem temas
que tira a gente de situações. Eu creio que hoje, essa noite, nós vamos juntos viver coisas extraordinárias no Espírito Santo. Coisas extraordinárias, querido. E eu sei que coisas extraordinárias vão acontecer hoje aqui. Amém? A palavra é profética. Eu posso dizer que a noite é profética. Porque nós vamos falar do Espírito Santo. E é impossível falar do Espírito Santo sem se emocionar com ele. É impossível nós falarmos do Espírito Santo sem perceber a presença dele. Há vários gestos, várias maneiras que a gente expressa a alegria do Espírito Santo. Tem gente que corre, tem outros que sorri, tem outros que ficam sentadinho no seu canto, mas sentindo a voz do Espírito. E tem outros que choram. Talvez eu seja essa pessoa. Porque a presença de Deus, irmãos, ela faz isso daqui, ó. O Espírito Santo faz isso aqui com a gente. E eu vinha buscando isso, e o Senhor tratando comigo, né? Minha família sabe, está ali, né? Só falta o Lucas, que ainda não chegou, mas está ali a minha filha, minha esposa, e tem visto o quanto que eu venho buscando coisas que a gente não deve aceitar. E a gente não deve, nós não podemos, irmãos, aceitar o não ouvir aquele que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmãos, o que você está dizendo? Irmãos, estou dizendo que existem momentos na nossa vida que o Espírito Santo está falando com a gente e a gente não consegue perceber a voz dele. Você está comigo? Vamos chegar num bom lugar. Existem várias situações na nossa vida que nós poderíamos deixar de viver se nós ouvíssemos e entendêssemos a voz do Espírito. E para ouvir e entender a voz do Espírito, isso é igual a ser afinco, profundo na palavra, porque é a palavra que renova e que ressurge com o Espírito Santo dentro da gente. Se eu não leio a palavra, se eu não busco a palavra, se eu não oro a Deus, se eu não faço o meu devocional com Deus, então, irmãos, eu não vou conseguir ouvir aquele que eu busco, ou deixo de buscar. Eu só busco e só encontro quando eu estou perto. Amém? Você está me ouvindo porque você chegou. Eu estou falando porque você está aqui. E nós precisamos ter isso no nosso interior. Buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. E nós vamos ver através da palavra que houve várias ordenações. E uma delas eu queria pedir para você gentilmente abrir em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos falar sobre o tema falando em línguas, falando direto com Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim, o apóstolo Paulo, à igreja de Corinto: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, em outro tempo, quando eres gentios, deixáveis de conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diga, o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento,
a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar, e a outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo, ele distribui a cada um, segundo a sua capacitação, aquilo que ele deve fazer. Haja vista que somos seres trinos, nós somos um espírito, diga, eu sou um espírito, habito num corpo e tenho uma alma. Então eu tenho uma alma, eu sou um espírito e eu habito, eu sou a habitação do espírito com o meu corpo. Amém, irmãos? Então não deixe somente voar não, tá bom? Porque nós vamos seguir dizendo uma coisa aqui para essa noite, aqui para o nosso coração. Tem profundidade do espírito, tem mover do espírito, que se passar uma mosca e nos distrair, a gente perde o feeling da coisa. Então fique comigo aqui. Nós somos essa trindade, nós somos esse ser trino. E esse ser trino, irmãos, Deus quis dizer o seguinte, olha, você precisa ter noção do mundo físico que você vive. Então você tem a audição, você tem a visão, você tem o olfato, você tem tato, você tem o paladar. Então você vai sentir essa coisa física do mundo, porque você precisa sentir isso. Amém, irmãos? Mas também você tem uma alma, e essa alma você tem que tomar cuidado, porque ela pode direcionar tudo aquilo que os seus sentidos pode clarear para você. Mas tem um espírito que eu coloquei em você, e esse espírito ele vai conduzir você aonde você estiver envolvido com o seu tato, com a sua audição, com o seu paladar. O que isso, irmãos, tem a ver? Tem a ver com o seguinte: se eu tenho a alma, se eu tenho um espírito, e se envolvido nisso, o Senhor quiser revelar alguma coisa a mim, Ele vai se revelar através dos meus sentidos, meus 5 sentidos. Agora preste atenção numa coisa. Se eu tenho tato, irmãos, e eu tenho audição, vocês concordam que uma das coisas mais emergenciais na nossa vida é tomar cuidado com a audição e o paladar? Porque a audição, ela vai ser uma transferência para a nossa alma daquilo que nós escutamos. Eu estou falando de ser natural ainda. Então ela vai transferir coisas, a audição, para o nosso sentimento. E aquilo que nós falamos vai transferir alguma coisa para outra pessoa que também está inserida nessa maravilhosa graça de Deus, que é nos dar a condição de viver no mundo físico. Logo, queridos, existe um espírito que ele vai conduzir essas coisas. O nosso sentimento, ele vai conduzir os nossos pensamentos, e ele vai conduzir a maneira como nós precisamos estar inseridos no mundo. Existe algo tão importante na nossa condição, que Deus ele começa a tratar dessas coisas com a gente, para a gente perceber que existe uma necessidade de sermos ainda mais inseridos no Espírito de Deus, porque Ele vai conduzindo todas as coisas, amém? Ele conduz a nossa vida almática, Ele conduz a nossa vida física, e Ele conduz a nossa visão para a eternidade. Então, se eu tenho uma visão para a eternidade, eu preciso estar bem conduzido no meu mundo físico, meus sentimentos, irmãos.
aquilo que me traz memórias afetivas, aquilo que está diante dos meus olhos, isso tudo gerencia a nossa vida cristã, gerencia a nossa vida social, gerencia a nossa vida familiar, gerencia a nossa vida como um ser individual. Porque aquilo que está diante de mim é o que eu preciso ser tratado, ou de uma forma melhor ainda, equilibrada da parte de Deus. Você está entendendo? Então o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que, vou voltar aqui para você se alinhar, a respeito dos dons espirituais, porque são esses dons, essa manifestação, essa graça de Deus, do Espírito de Jesus sobre nós, é que nos conduz a alinhar as coisas mediante aquilo que nós estamos apalpando. Está aqui? Nós estamos sendo avivados para poder seguir princípios espirituais. E os princípios espirituais, irmãos, tem tudo a ver com a nossa condição do dia a dia. É a nossa vida. Se nós não formos bem conduzidos na nossa vida, se nós não formos bem conduzidos na nossa estrada da vida em Jesus, certamente nós teremos um evangelho genérico. Porque nós vivemos pela fé, amém? E eu preciso entender essas coisas, além de todos os temas que nós já ouvimos na igreja. Eu preciso ser mais intenso na minha vida espiritual. Precisamos ser mais intensos na nossa vida espiritual, irmãos. Entender que não é essa vida que não, existe uma outra. Entender que o meu sentimento precisa ser tratado o tempo todo. Entender que a minha forma de agir precisa ser equilibrada o tempo todo. Entender que eu sou um ser trino, então eu preciso tratar do meu lado alma, eu preciso tratar do meu lado corpo, e eu preciso também tratar do meu lado espírito. Marquinhos, você pode abaixar mais um pouco, por favor? Aleluia. Tratar do meu lado espírito. Porque quando nós tratamos do nosso lado espírito, irmãos, nosso lado espiritual, nós temos muita chance de viver coisas espirituais em Deus. Coisas sobrenaturais em Deus. Ei, irmãos, os sobrenaturais vivem coisas sobrenaturais. Somos seres espirituais. Logo, o ser espírito que é Deus, só faz contato com alguém da sua espécie. Amém, irmãos? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. É verdade. Deus é espírito, então aquilo que Ele vai se comunicar comigo, Ele vai se comunicar através do Espírito. Espírito é Espírito. Espírito de Deus, o Espírito renovado, uma nova criatura, um novo ser recriado em Cristo. Agora eu entendo que eu não sou desse mundo. Agora eu entendo que eu sou um ser espiritual. Então toda a minha vida precisa ser alinhada no campo espiritual. Eu preciso ser, irmãos, nós precisamos ser pelo menos meia-meia. Vou dar uma colher de chá para mim mesmo. Pelo menos meia-meia, irmãos. Pelo menos. Porque o ideal seria se nós fôssemos pelo menos 70% espiritual e 30% humano, porque a gente precisa. Você entende que quando nós começamos a falar com Deus e esperamos nele, nós temos muita chance de acertar? Você compreende isso? Nós temos muito mais chance de acertar, irmãos. Só em ouvir a voz de Deus. Só em entender a voz de Deus. Quantas são as situações que nós temos dúvida de fazer alguma coisa e nós simplesmente fazemos achando que é de Deus? Quantas vezes a gente toma atitudes achando que é de Deus e não é, irmãos? Porque nós estamos
70, 80, 90, 95% humano. E humano, a alma, ela vai nos transportar para o abismo, porque ela sempre vai preferir os prazeres. Ela sempre vai preferir que nós estejamos vivendo o prazer do dia. É aquele sonho realizado. É aquele projeto realizado. Mas quantos são os projetos que têm a ver com os projetos de Deus? Quais são as vezes que nós pensamos no nosso projeto que Deus ele está envolvido nisso? E se Deus disser, eu não aprovo o seu projeto? Você tem projeto? Ore a Deus, irmãos. Eu tenho projetos. Eu tenho aprendido isso todos os dias. Não tem sido fácil, porque não é a nossa natureza. A gente quer para ontem. Não é? A gente quer que o negócio funcione para ontem. A gente tem projeto, não, opa, é para ontem. O nosso desejo era orar ao Senhor e falar, ei, Senhor, deixa o sol parar aí. E parou. Aí, ó, se eu orar, Deus me ouve. Ei, irmãos, nós somos seres espirituais e a gente precisa entender o não e o sim de Deus. E o que isso tem a ver com uma vida de oração em espírito com Deus, porque nós somos espirituais. Alguém entende a linguagem de cachorro aqui? Não? Sério? Ninguém entende, irmãos? Quando o cachorro diz uau, uau, você, sim, me ama. É assim que funciona? A gente entende essa linguagem? A gente supõe. Oi, coitadinho. Tá com saudade de mim. Que nada, tá pedindo a ração. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a gente romantiza porque é gostoso isso, irmãos. Só que a gente não entende a linguagem de cachorro. Porque a nossa espécie não é dos cães. Os cães se entendem. Mas nós não somos dessa espécie. Nós somos da espécie de Deus. Somos espirituais. Isso daqui que você está vendo é só para você me identificar, irmão. É só para quando a gente passar na rua, você, ia lá, irmão Marcelo. Ei, Renata. Isso é só para nós sermos identificados. Porque nós não temos identidade. Nós somos espírito. Ei, irmãos, nós somos espíritos. Como é que Deus me olha, irmão? Como que Deus te olha? Ele não olha o Samuel. Ele olha algo que colocou no Samuel. Ele não olha para mim do jeito que eu sou. Irmãos, Deus olha o Espírito. Eu, Espírito. Você, Espírito. Então, se eu sou Espírito, como que eu falo com Deus? Em Espírito. Como que eu me comunico com Deus? Espírito. Porque Ele colocou isso dentro de mim, a capacidade de falar com Ele. Então, aonde eu estiver, eu falo com Ele. Se eu estou no meu carro, eu falo com Ele. Se eu estou no meu quarto, eu oro, falo com Ele. Se eu estou conversando com alguém, eu estou vigiando e falando com Ele. Tudo no Espírito. Porque eu sou, você é um ser espiritual. E como que a gente fala, irmãos, com Deus? O cachorro diz uau, uau. O gato diz miau. O leão diz uau. E eu? Rabasobecandriabalabachoro condrias. Rebababachoro mundo crobrossoro. Rimandele Ei, querido, quando nós começamos a orar em línguas, é um hábito que nós precisamos ter.
Quando nós começamos a orar em língua, ei, há um contato com Deus. Não é o au-au, não é o miau, não é o do leão, não. E assim, irmãos, porque é a linguagem de Deus para a gente. Essa é a linguagem. Você não precisa de arrepios. Você não precisa de uma canção para fermentar você por dentro, para dizer, ei, agora eu estou pronto. Você não precisa estar envolvido num grupo de intercessão, para dizer, ei, a irmã está falando em língua, agora eu vou falar também. Não, querido, aonde você estiver, você está dirigindo? Sabe por quê, querido? Porque é a linguagem de Deus. E você sabia que quanto mais nós temos o hábito de orar em línguas, nós expressamos para Deus o que nas nossas palavras humanas não conseguimos expressar? Ei, querido, eu vejo isso como uma concha, sabe? Deus usando a concha, através do nosso contato com Ele. Está passando por qualquer coisa, eu vou pedir direção a Deus, e Ele vai me responder. Eu estou vivendo a melhor situação, eu vou agradecer a Deus, mas eu estou orando em línguas. Então, irmãos, orando em línguas, ela não é uma tomada, não é interruptor, que eu vou acionar só quando eu estiver em perigo, que eu vou acionar só quando eu estiver triste, que eu vou acionar só quando eu tiver que resolver alguma coisa. Não, querido, eu vou acionar isso em todo tempo. O apóstolo Paulo, ele começa a dizer, ó, eu oro em língua mais que todos. Por que isso, irmão? Por que eu devo falar isso aqui? Porque eu já tive livramentos orando em línguas. Aleluia. Irmãos, orar em línguas não é um privilégio de alguns. Orar em línguas é um privilégio de todos. Sabe quando nós não temos resposta naquela hora? Comece a usar o privilégio que Deus nos deu. Falar com um da nossa espécie. Esses dias eu vim do Rio. E... desculpa que eu estou mexendo. E eu vim do Rio. E a Kátia, ela passou por uma pequena oscilação de pressão. E a gente lá trabalhando. E tomou, né, remédio e tal, poder abaixar um pouquinho a pressão. E eu vim dirigindo, irmãos. Eu tenho o hábito de dirigir orando em línguas. Então, né, eu vim orando. Na verdade, não é um hábito meu, é um hábito nosso, né? E a gente orando em línguas, eu orando. De repente, na estrada, a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. Eu tive uma impressão de que eu precisava parar num posto de gasolina. Isso depois de Itaguaí. E eu nunca paro naquele posto. Aliás, eu quase não paro, eu gosto de vir direto. E aí, eu falei, eu preciso treinar o meu espírito. Porque Satanás não vai fazer isso. Ei, irmãos, o diabo não vai colocar no seu coração que você deve ofertar na vida de alguém. Satanás não vai colocar no seu coração que você deve parar para consertar o pneu. Principalmente nós somos filhos de Deus, o inimigo dele. E eu percebi, não, isso aí eu vou parar. E parei. Entrei no posto. Quando eu abri a porta do carro, falei, vou ao banheiro. Ela falou, eu também vou ao banheiro. Na hora, irmãos, parece uma coisa simples. Mas na hora, o Espírito Santo falou comigo assim, por isso que eu pedi para você parar. Porque o que você sentiu por desconforto, você chegaria em casa. Mas ela não, porque tomou diurético. Irmão, sabe que hora era isso? À noite. Sabe onde ia ter que parar? Não sei. Porque talvez ela não aguentaria. Foi simples isso?
Talvez, irmãos. Mas isso talvez geraria um certo cuidado a mais. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente precisa analisar junto à palavra de que aquilo que está acontecendo no meu interior é de Deus. Já aconteceu várias vezes de estar, é algo para animar você, e me animar ainda mais também, de chegar em restaurante e aquela atmosfera operacional lá do restaurante, e de repente eu senti no meu espírito o desejo de orar. Eu comecei a orar em espírito. E num dado momento, eu tinha pedido um prato, esse prato não chegou, todo mundo comeu, já viu isso? Você pede, né, o seu prato, todo mundo come, o seu nunca chega. Pois é, aconteceu comigo isso. Meu prato nunca chegava, aquilo começou, irmãos, imagina, mexer com alguém com fome, ainda crente. Porque crente come, irmão. E com fome. E todo mundo comendo as pizzas. E eu só pedi um macarrão, um molho branco. Ó, e nada. E eu comecei a ficar naquele estado. Aí veio o garçom e falou, olha, o seu prato já está saindo. Eu falei, querido, eu não quero mais não. Não quero mais, porque já está todo mundo comendo, já vou embora. Eu não estou gostando daquilo que está acontecendo. Eu estou com fome, mas eu não vou ficar mais. E aí ele veio, não, mas que é isso e tal, não. E, irmãos, já viu o preto vermelho? Pois é, estava ficando vermelho já. Filipinho ali, na cor da blusa dele. E, de repente, aquele garçom chamou o gerente. E aí chegou aquele gerente e falou assim, amigo, olha só, você não precisa pagar nada não. É cortesia da casa, eu sei que está demorando. E ali ele começou a falar de algumas coisas, irmãos. A gente precisa entender as conexões que o Espírito Santo faz. E rapidamente sair da nossa situação almática, sentimento. E eu percebi quando ele começou a falar, não, olha só, eu estou recém-chegado aqui, eu arrendei aqui o restaurante, a coisa está muito difícil, as pessoas ainda estão se acostumando com a pressão aqui do bairro. E eu falei assim, está com problema? Eu posso orar na sua cozinha? Ah, irmão. Fui orar naquela cozinha. Saí de lá com um amigo e vendo como é bom a gente ouvir a Deus. Existem alguns tipos de comunicação do Espírito Santo com a gente. Existe o testemunho interior, a voz do Espírito e a voz de Deus. A voz do Espírito Santo, melhor dizendo. Você entende que o que o Senhor nos dá, Ele quer que use? Sim ou não, irmãos? O que Deus nos dá, o que Jesus nos dá, Ele nos dá para que nós sejamos pessoas que usam. E Ele deu o Espírito Santo. Logo, se há um Espírito Santo dentro da minha vida, então eu preciso colocá-lo para fora através da minha boca. É através da nossa boca, irmãos, que os milagres acontecem. É através da nossa boca que as coisas ocultas de Deus são reveladas. É através da nossa atitude espiritual que nós vamos ter resultados espirituais. É através de uma atitude espiritual que eu vou passar a ter respostas espirituais. É assim que funciona no reino do Espírito. É assim que funciona na nossa vida. É assim que funciona em todo o nosso campo de vida no Espírito de Deus. Efésios 5,18 diz, olha, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Para que a gente tenha uma afinidade maior com Deus. Afinidade maior com
a nossa condição de vida. Um contato maior, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Mas como encher do Espírito? Orando e buscando, fazendo aquilo que só um ser espiritual faz. Buscar a Deus enquanto está perto. Como que eu sei que aquilo que eu estou buscando em Deus, Ele está respondendo através dessas três conduções? Testemunho interior. O que é o testemunho interior? Foi o que eu tive vindo para cá, do Rio. Eu senti aquilo, irmãos. É a famosa, eu tive uma impressão. E essa impressão já é uma comunicação do Espírito Santo. Existe a voz do Espírito. A voz do Espírito, ela fala no nosso interior. Então a gente tem a impressão que a gente tem uma voz, e essa voz foi a voz que eu ouvi, para. Então eu tive primeiro a impressão, vou ter que parar. Eu tive a voz do Espírito, para. E para completar, ele disse, é nesse posto aí, é agora. Existe a voz do Espírito, irmãos. A voz do Espírito é essa voz que ela vem para poder nos alinhar naquilo que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Então, testemunho interior, voz do Espírito e a voz, testemunho interior, voz interior e voz do Espírito. Joel capítulo 2, versículo 28, fala algo muito surpreendente, que já é uma promessa. E essa promessa de Joel diz, olha, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Atos 2, que foi o momento mais espetacular, onde o Espírito Santo moveu pessoas, alcançou pessoas, aonde Atos dos Apóstolos começou a ter atos de apóstolos de verdade. E ele começa a dizer, e cumprir-se-á. Melhor, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, na igreja Verbo da Vida de Bracuí. Estava todo mundo aqui. Aleluia. De repente, olha que coisa linda, irmãos. Estavam todos. Eu posso compreender, e nessa visão, todos reunidos, orando, todos reunidos, num só propósito, todos reunidos, numa só comunhão, e de repente, diga, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E a gente pensa que foi um ventinho, irmãos. Não foi, não. Foi um vento estrondoso. Foi um vento aonde espantou. Foi um vento aonde nós não teríamos condições de estar de pé com um vento impetuoso, como diz a Bíblia. É aquele vento que a gente não consegue compreender, mas ele diz, olha, veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa, encheu toda a casa, encheu toda a casa, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito. E passaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Todos foram cheios do Espírito, irmãos. Você consegue imaginar isso? Todos começaram a falar em outras línguas. Todos começaram a se comunicar de uma forma espiritual, com um ser espiritual. Querido, quero dizer uma coisa aqui para nós mesmos. Nada fica igual quando nós temos respostas divinas. Amém, irmãos? Você nunca mais será a mesma pessoa. Ou você nunca mais será aquela pessoa depois da primeira vez que você ouviu o Espírito Santo. Depois da primeira vez que você teve contato com o Espírito Santo. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Pelo Espírito Santo. Aleluia. Sabe por que você desenvolve suas tarefas? Pelo Espírito Santo. Sabe aquela impressão que nós temos ao andar na rua, dizendo, ó, não passa por aí não. Dê a volta para você não marcar só um caminho. O Espírito Santo. Sabe aquela impressão que nós temos quando ouvimos a voz dizendo assim, ó, é melhor você ficar quieta, não fala não. Não dê resposta não. Eu sou quem te defendo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz assim, olha, você não está bem, mas vai para a igreja assim mesmo. Você não está se sentindo bem, vai assim mesmo. Alguém te humilhou, não tem problema. Porque já estou me liberando. É o Espírito Santo, irmãos. Então o Espírito Santo toca na gente. Porque não é toque, ele já está dentro. É ele que direciona. É ele que nos conduz. É ele que fala assim, olha, vai. É ele que diz assim, olha, para. É ele que diz assim, olha, eu vou te ensinar. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa sermos ensinados pelo Espírito Santo. Eu sei que eu estou falando aqui, e você deve estar se lembrando de algo que você fez, que não precisou de um profissional, mas o Espírito Santo te ajudou, né, pastor? O Espírito Santo ensina, irmãos. Ele ensina. Ele nos ensina. Ele nos conduz. Ele nos dá direção. Sabe aquela mensagem do WhatsApp? Vou colocar essa mensagem no grupo. Irmãos, mensagem do Espírito. E a gente pensa que não tem nenhum valor, mas eu já fui alcançado várias vezes. Aquele abraço, já fui alcançado várias vezes. Aquela frase, que saudade, já foi alcançado várias vezes. Aquela palavra, ou aquela frase, nossa, que bom que eu estou te vendo, estive orando por você. Esses dias, irmãos, eu fiquei num desafio muito forte, porque eu não sou marceneiro. Eu tive que fazer um armário em casa. A esposa falou que ficou bom, aí me alegrou. Qual o nome do negócio? Qual o nome do negócio? Qual o negócio? Irmão, esse fogão aí do Top Top. Como é que é o nome? Hã? Então, tem que falar bonito, irmão. Cooktop. E o fogão chegou em casa. E eu fiquei pensando, olhando para ele, ele olhando para mim. Que bom, ele chegou. Yes. Fazer igual o irmão que eu tenho visto, como ele tem desenvolvido, que é de Taubaté. E ele fala no final das frases, né? Oh my God. E eu comecei a orar, irmãos. Porque a gente pega esse hábito. Talvez seja isso que a gente precisa levar para casa. O hábito de perguntar a Deus o que nós precisamos fazer. E eu comecei a orar. Falar, Senhor, eu não sei fazer esse negócio não.
Pastor Emerson nem está aqui. Como é que eu vou fazer esse negócio? E via lá a caixa em cima lá do balcão. E eu orando, Senhor, me ajuda aí. Eu tenho que fazer bonito para a esposa. Como é que eu faço? O Espírito Santo só falou para mim assim: você não vai ter projeto na sua cabeça. Eu vou até descer para falar isso. Você não vai ter projeto na sua cabeça. Porque você não é arquiteto. Você não é projetista. Mas siga os meus passos. Você só precisa medir e cortar madeira. Só isso, Senhor. Irmãos, eu cortei a madeira e falei, Gabi, e agora, Senhor? A madeira cortada. Lembrei de Noé, né? A arca. Como é que eu vou fazer essa arca? Dentro da cozinha ainda. Eu ia ter, né, ia ser mais lembrado que Noé, né? Uma arca dentro da cozinha. E eu fui cortando, irmãos. Fui cortando. Maravilhosamente bem, pastor. Aí eu fui surpreendido. Falei, agora é a hora. Acertei o cano da cozinha. Irmãos, é muito desafio. Quando eu furei o cano da cozinha com a minha linda furadeira, eu fiquei da cor dessa cadeira. Falei, e agora? A revelação vai ter que vir com mais força. Eu falei assim, Marcelo, desliga o registro. Desliga o registro, Marcelo, desliga o registro. Aí, Kátia, desliga o registro. Aonde é o registro? É lá fora. E eu ali, irmão, segurando, falando, e agora o que farei? E agora, Espírito Santo, o que eu vou fazer? Irmão, quando a água cessou lá, aí eu fui para um amigo chamado Google. E comecei a ver algumas coisas, falei, eu não vou não vou quebrar essa parede, não vou. Irmãos, para resumir essa parte, né, o Espírito Santo deu uma estratégia que eu consegui tapar o furo lá, sem quebrar toda a parede, que já foi uma vitória para mim, né? O desafio era quebrar. E comecei a fazer, irmãos, depois que cessou aquilo, 3 dias, porque um dia foi orando para o cano ser resolvido, e eu, no outro dia, né, eu falei, o que passou, passou, Senhor, agora a nova revelação, e veio, começou a vir, irmãos, isso, corta esse daqui, vai lá nos seus guardados, vai te ajudar. Aí eu fui lá nos guardados, tinha umas pecinhas, e eu comecei a fazer aquele apoio, é assim o nome? Eu falei armário, ela me corrigiu, um suporte. Irmão, deixa eu falar armário, tá cheio, um suporte, não caiu, mas que existem situações na nossa vida que a gente não sabe fazer, e a gente tem uma solução, o Espírito Santo, ele nos ensina. Você veio aqui tocando, irmãos, nunca entrei em aula, não sei o que é aula de violão. Meu filho toca bateria, nunca viu, nunca sentou na aula de bateria. E todos os dias que eu estou aqui tocando, quando eu estou ensaiando em casa, eu falo, Senhor, obrigado, porque eu consigo tocar sem ninguém sair correndo da igreja. Por quê? Porque desde um princípio, a gente começa a compreender que é muito bom confiar no Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele diz até o que você não deve comer. Ele faz encaixes. Você está muito bem em casa, de repente vem lá um comercial dizendo, você pode comer isso, isso e isso, para quê? Para uma necessidade que eu estava buscando já há muito tempo e caiu no meu colo, através de um comercial, através do Instagram, coisas que vão chegando, irmãos. Eu preciso passar para nós hoje, nessa noite, que não é uma coincidência.
Se você ora, se você busca, se você confia, se você tem Deus como um ser vivo, se você tem o Espírito Santo como um ser comunicativo e instrutor, então você tem a garantia de que pode confiar nele. Precisamos confiar nele. Precisamos perceber, irmão, se eu fosse contar aqui tantos testemunhos que eu e você também tem. Testemunhos de saúde, médico. Aleluia. Hoje eu fiquei o dia na supervisão da Kátia. Porque eu não acordei bem. Aí fui ver minha pressão lá. Quem é que vive com pressão 8/5? 8/5. E aí eu falei, 8/5? Pois é, irmão. 8/5. Eu já tenho pressão baixa. Minha pressão ela varia entre 10/9, 9/6. Mas estava 8/5, eu me sentindo mal. E saímos hoje, eu muito atento na direção. E ela, né, como esposa, né, ali, minha copiloto, fiel, glória a Deus, fazer igual o pastor, te amo, amor. Somos ovelha de um pastor. E passei o dia assim. E quando eu cheguei, a gente está ajeitando a loja lá que vocês vão conhecer. E eu comecei a declarar, sabe? Comecei a orar em língua, Senhor, eu não aceito essa enfermidade chegando em mim, não. O meu corpo, ele é para a glória do teu nome. O meu corpo é para glorificar o teu nome. O meu corpo é para dizer para outras pessoas que nele habita o teu espírito. E o teu espírito habita num lugar bom. Eu comecei a orar. Já comecei a ficar mais espertinho. E passei um dia realmente, né, trabalhando e consegui deitar um pouco e fiquei a tarde deitado. Mas o que eu estou sentindo aqui, irmãos, eu já sabia. Diga, Satanás. Não. Com autoridade. Satanás. Não, irmão, você não está ouvindo. Está ouvindo. Satanás. Você não tem legalidade. Diga, legalidade. Legalidade na minha vida, na minha saúde, na minha casa, no meu trabalho, nos meus sonhos, nos meus projetos. Porque é isso que ele tentou fazer, irmãos. E o Espírito Santo, ele começa a nos direcionar. Ele começa a dizer, clama a mim, e eu vou te responder coisas grandes e firmes que tu não sabes. Fique atento às artimanhas de Satanás, porque o diabo está fazendo o papel dele, irmãos. Tirando pessoas do altar, tirando pessoas da igreja, tirando pessoas do ambiente espiritual, tirando pessoas de serviços, tirando pessoas de operacional na igreja. O diabo, que não tem nada a ver com a gente. Hashtag fica a dica. Amém, irmãos? Somos seres espirituais. Seres espirituais. Seres espirituais. Quando a gente entende isso, que nós somos seres espirituais, irmãos, a gente sobe na cama, ordena ao anjo para colocar o dedo no furo da telha, para nunca mais gotejar água em cima dela. Isso aconteceu comigo. Era uma casa pequena. Só tinha a sala que dividíamos quarto e sala. E exatamente em cima da cama uma goteira. Chovendo. Goteira, chuva, goteira. Eu falei, Senhor, eu subi na cama. Falei, em nome de Jesus, vai tapar essa goteira aí, porque eu não vou subir aí coisa nenhuma. Irmãos, a goteira parou.
Eu morava na casa da minha irmã, ela colocou rebaixamento de gesso, e até hoje eu falo com ela, ó, o anjo está aí, hein? Irmãos, coisa que eu sempre falo, de uma irmã que ela estava com a sua máquina de lavar, parou de funcionar. E a identidade, a nossa identidade faz milagres, amém? A consciência faz milagres. Ela falou, eu não vou consertar essa máquina. Ela impôs as mãos sobre a máquina e falou, em nome de Jesus, funciona. O que você acha que aconteceu? Funcionou. Certa vez estávamos cozinhando, acabou o gás. Isso não acontece com você, né? Dia de domingo, feriado. Aleluia. Hã? E de noite? Na hora do almoço. Irmãos, eu fui lá, eu balancei o gás. Falei, foi. Quantos dias durou? O gás durou mais 30 dias. Irmãos, não é coisa de privilégio. O que eu estou falando para você? Que vale a pena confiar no Senhor. Você já entrou no banco e saiu dinheiro? Estava eu no banco, lá no Rio, e eu estava recém-chegado no hospital, na época que trabalhava lá no hospital, e eu já tinha orado antes, coloquei uma cadeira, 2 cadeiras na minha casa, comecei a orar, eu ainda não tinha nada de verbo da vida, eu não tinha nada de rema, e coloquei uma cadeira e comecei a conversar com o Espírito Santo, falei, olha Senhor, eu estou passando por uma necessidade aí, a tua palavra diz que o Senhor supre cada uma das minhas necessidades, eu vou ficar sentado aqui, eu preciso sentir que o Senhor está aqui, olha só, não tinha ainda essa palavra da verdade, amém? Mas Deus ouviu minha oração, falei, porque Ele está dentro da gente, irmãos. Eu falei, eu preciso sentir que Tu está aqui, Senhor, eu vou perdoar esse negócio que você falou aí, eu vou te atender. E eu comecei a conversar com Ele. Irmão, eu senti do Espírito, sabe, algo inexplicável. E eu levantei dali e comecei, Senhor, olha aqui, me acompanha aqui. Aí abri a porta do guarda-roupa, abri o forno, falei, olha, eu quero bolo, não tem nem ingrediente para o bolo. E comecei a abrir. Irmãos, passou aquele dia, a Kátia não estava em casa, que ela dava aula de informática. E quando ela chegou, eu falei, amor, nós tivemos uma visita aqui hoje. Ela, quem? Eu falei, o Espírito Santo. Ela, amém. E passou aquela semana, eu estou correndo aqui por cada hora. E passou aquela semana, e eu tinha esquecido, depositei nas mãos do Senhor, e nós fomos naquele caixa 24 horas, lá no Rio, no centro de Campo Grande. Quando eu entrei lá, entramos juntos, e essa parte eu falo a minha versão, ela fala dela, então eu vou falar a minha que eu estou com o microfone. Aprendi isso. E aí eu escutei o barulho da máquina, e eu tinha passado o meu cartão, e aí houve aquela palavra dela, mas o que é isso? Falei, isso aqui é o que a gente tem, e talvez não dê para suprir as contas. E ela falou, não é isso aqui não, é um barulho que eu estou escutando, irmãos. O caixa do lado começou a fazer barulho de dinheiro. E saiu o dinheiro. E aí nós saímos dali, eu falei, vamos ficar aqui, porque talvez alguém passou o cartão e saiu num desespero, vamos ficar aqui, de repente. Na hora eu senti de Deus, testemunho interior, voz interior, dizendo para mim assim, eu nem sabia disso na época, o que estava acontecendo, qual é a forma de comunicação naquela hora. E eu percebi a voz de Deus dizendo no meu espírito, o que você está fazendo parado aí? Não foi isso que você me pediu? Naquela oração. Irmão, eu sempre falo isso, eu sempre faço isso e não vou deixar de fazer agora. Sabe desenho animado que você segura a outra assim, faz assim, ó. Eu peguei a mão dela e vambora. E aí chegamos,
fizemos exatamente aquilo que eu pedi a Deus em oração. Nós fomos na loja, comprou uma saia que ela era uma saia num dia, no outro dia também, no outro dia também, no outro dia também, a mesma saia, irmão. E alguém olhava e falava assim, nossa, que saia bonita, era o Espírito Santo, mudando o negócio ali, que era a mesma saia. E eu ia para o culto com um sapato furado, porque eu coloquei um papelão embaixo dele, e ficava na poça d'água, e com receio de queimar o meu pé. Entrava na igreja com o hábito de orar, onde eu era, no altar, e eu tinha que colocar os meus pés para a parede, porque se eu orasse com a cadeira, todo mundo ia ver o furo do meu pé, do meu sapato. E quando eu saí dali, eu fui direto comprar o meu sapato. Que alegria, irmãos, poder pisar na poça. E saímos dali, ela foi comprar a saia dela. E depois tudo o que sobrou supriu as nossas necessidades. Irmãos, vale a pena confiar no Senhor. Eu estou falando isso para animar a nossa fé, irmãos. Porque todos os dias eu preciso me lembrar dessas coisas. Porque a gente não precisa, na verdade, ter o Espírito Santo para nos lembrar. O que a gente precisa é fugir da amnésia.